Agravo interno. Seguindo aqui com as nossas espécies de recurso, vou analisar agora com vocês o artigo 1021, que é o único artigo destinado ao agravo interno. Primeira coisa, antes de eu ir para a tela aqui, pessoal, eu quero que você saiba precisamente a diferença do agravo interno para o agravo de instrumento, tá? O agravo de instrumento, ele é destinado a você atacar decisões interlocutórias dadas lá na primeira instância. Eu não concordo, eu levo ao tribunal para que o tribunal analise aquela decisão interlocutória com a qual eu não concordei e que fora dada lá na primeira instância, certo? Então, esse é o objetivo, as hipóteses de cabimento são aquelas do artigo 1015. Aqui no agravo interno, nós temos um contexto absolutamente diferente, pessoal. Por quê? Porque o agravo interno é um recurso que cabe apenas de decisões dadas no âmbito do tribunal. Estou falando aqui de TJ, estou falando aqui de TRF. Tá? Então eu tenho uma decisão dada no tribunal, mas não são todas as decisões. Ah, você vai dizer, professor, então são decisões interlocutórias do tribunal? Não também. Por quê? Porque a questão aqui não é eu olhar para a decisão ser final por se tratar de uma decisão interlocutória, mas sim por se tratar de uma decisão monocrática. Eu tenho uma decisão dada por um único julgador no tribunal, não concordo, eu quero que agora o colegiado avalie essa questão. É muito interessante aqui você sacar que no agravo interno, eu estou no âmbito do TJ e no TRF. E quando eu vou ao Tribunal de Justiça, ou quando eu vou ao Tribunal Regional Federal, eu quero uma decisão colegiada. Eu já recorri. Eu já quero que essa matéria seja analisada por um grupo de julgadores. Eu tenho este direito. Isso me é concedido. Só que nós temos algumas técnicas que vão permitir que essas decisões sejam monocráticas. Vamos lá. Nós já vimos aqui as espécies de apelação, já vimos as espécies de agravo de instrumento, e nós vamos perceber que nessas duas espécies há situações em que o próprio relator poderá não admitir o recurso porque não foram preenchidos os requisitos de admissibilidade, que ele poderá negar o provimento ao recurso quando o recurso contraria um precedente obrigatório, ou até mesmo ele pode dar provimento ao recurso quando entender que a decisão atacada viola um precedente obrigatório. São situações em que o próprio relator tratará da decisão daquela questão no âmbito do tribunal, quando se esperaria que aquela decisão fosse dada de forma colegiada. Caso eu não concorde com essa decisão, eu venho e vou trazer o agravo interno, vou agravar internamente. E a palavra aqui interna, ela é interessante, por quê? Porque você viu comigo que no agravo do instrumento, eu faço o quê? Eu saio da primeira instância e vou até o tribunal. No agravo interno, eu estou no tribunal e permaneço no tribunal. Eu só desloco a decisão de uma única pessoa para o colegiado. Certo, pessoal? Então, basicamente, o que eu tenho no artigo 1021 é a explicação disso. Tá? O que eu vou destacar aqui para vocês? Alguns aspectos, né, que são interessantes mormente quanto ao nosso procedimento, tá? Então, quando nós olhamos aqui para o agravo interno, eu vou buscar atacar decisões monocráticas. Certo? Eu vou buscar atacar decisões monocráticas. Perfeito? Esse é o foco aqui do agravo interno. Decisões monocráticas, essas que são proferidas pelo relator, tá? No âmbito dos tribunais. Perfeito. Moçada, o que você tem que saber a mais a respeito, né, do agravo interno? Nós temos que estudar um pouco sobre o procedimento. E aqui eu já estou falando do quê? Eu já estou falando de um processo, né? Eu já estou falando de um processo que já está no tribunal, tá? Então isso tem que ficar bem claro aqui para nós, né? Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou descer a nossa linha do tempo e nós vamos marcar isso nessa linha para você entender comigo como funciona o procedimento, tá? Então, ótimo. Vamos supor que eu tive uma sentença na primeira instância, tivemos o recurso de apelação, o recurso de apelação foi registrado e foi distribuído e chegou ao relator. Está lá com o relator. É isso aqui que importa. Esse relator, conforme eu disse para você, lá no caso da apelação, e vai depender da hipótese recursal aqui especificamente falando, ele vai poder negar admissibilidade, ele vai poder eventualmente dar provimento ou improver, como nós falamos, certo?
E esse relator, ele vem e ele profere uma decisão monocrática, certo? O que eu vou fazer? A partir dessa decisão monocrática, a parte será intimada e ela poderá suscitar aqui o agravo interno no prazo de 15 dias. Basicamente, ela vem, pum, traz o agravo interno. O que o relator vai fazer numa situação dessa, tá? E esse é um aspecto um pouco diferente aqui. O relator vai colher uma manifestação da parte contrária, eu vou colocar aqui um M. Também vai dar à parte contrária o prazo de 15 dias. Depois, o relator, poder se retratar, tá? Ele, na verdade, ele é obrigado a se manifestar quanto à possibilidade de retratação. Por quê? Basicamente, ele diz o seguinte, olha, você decidiu monocraticamente, você comprou a responsabilidade. A parte impugnou, outra parte se manifestou. Você quer manter essa decisão? Ou você deseja se retratar? Então, ele pode se retratar aqui. Inclusive, o CPC fala que, quando ele for, né, tratar desta manifestação de retratabilidade aqui, ele não pode usar os mesmos fundamentos. Ele tem que dizer, olha, a minha decisão é aquela, né, os fundamentos daquela decisão são estes e estes, enunciar se ele quiser, e eu entendo que a partir da manifestação do agravo a partir do agravo e da manifestação da parte contrária, entendo que devo manter a minha decisão por esses argumentos. Ou vou reformar por isso, aquilo, aquele outro. Então ele tem que trazer novos argumentos para manter, não novos argumentos, mas ele não pode reproduzir os mesmos, tá? Para evitar, pessoal, que simplesmente o cara faça um copia e cole e basicamente não olhe para o negócio. Se ele não se retratar, o que nós vamos ter? Nós vamos ter ali, né, o deslinde tradicional. Você vai colocar em pauta, sessão e o acórdão, tá? E aí o colegiado vai decidir. O colegiado vai decidir quanto a este agravo interno, certo? Último ponto aqui para eu poder encerrar o agravo interno é o seguinte, veja, eu devo usar os recursos quando eu acredito que aquilo que foi decidido não foi bem decidido. Ou seja, eu tive uma decisão que não me é favorável e eu realmente acredito que eu posso reformá-la, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque é o seguinte, muitas vezes, né, você, né, para quem tem um pouco de experiência, eventualmente já advogou e tudo mais, ou já, né, estagiou, conhece, tem contato aí com a prática, sabe que, por mais que você perca, você perdeu. Você olhou ali, mas você não tem o que fazer. Você sabe, você olha, não vou conseguir provar. Você pode até ter razão, né? Porque essa é uma coisa legal do processo civil, né? Ou talvez não tão legal, mas ela é muito jurídica, né? Que é a diferença do processo civil para o processo penal. Lá no processo penal, a gente vai buscar a todo e qualquer instante a verdade real. Você só vai impor uma condenação mediante verdade real. Aqui no processo civil, muitas vezes, você impõe um ônus financeiro a uma pessoa mediante aquilo que a gente vai chamar de verdade formal. A verdade formal, ela basicamente é aquela verdade dos fatos demonstrados no processo. O que eu quero dizer com isso? Pode ser que eu não consiga fazer prova. Eu posso ter razão, mas eu não consigo provar. Significa que eu vou perder. Ou eu posso não ter razão, mas eu consegui fazer uma prova e a parte adversa não conseguiu a prova. Eu ganho. Então, você distancia, você permite a distanciamento, embora não seja o ideal, embora nós queiramos que a própria verdade formal seja representativa da realidade, da verdade real, às vezes isso não acontece no processo civil, certo? Então, isso pode, né, se dar aqui. Mas fato é que eu não posso ficar me valendo do recurso, para quê? Para protelar o processo. Muitas vezes a parte sabe que não tem razão e recorre. Por quê? Quando ela recorre, ela elastece o processo. Então, se eu tenho que te pagar 100 mil reais, por exemplo, eu perdi uma ação contra você, e a decisão saiu, eu ficar recorrendo, eu vou verdadeiramente tirar o cheque de 100 mil reais mais para frente. Talvez eu tivesse que tirar esse cheque agora, certo? E a ideia é evitar que eu fique utilizando do recurso para este alongamento do processo. O que diz o Código de Processo Civil? Ele fala o seguinte, que se você verificar que o agravo interno, ele é manifestamente inadmissível, manifestamente inadmissível, ou ele for improcedente,
por decisão unânime, isso aqui vai gerar o quê? Isso aqui vai gerar uma multa, pessoal. Uma multa de 1 a 5% calculado sobre o valor da causa ou o valor da condenação. E eu não coloquei na tela, então eu coloco agora, tá? Basicamente é isso, ou seja, uma multa por ato atentatório aqui à dignidade da justiça, certo? Então são duas situações, né? Fiquemos aqui em tela. Manifestamente inadmissível, ou seja, né, chegou lá o tribunal entendeu que não cabia ali agravo, ou ele foi julgado de forma improcedente por decisão unânime. Veja, foi lá para o colegiado e o colegiado falou, olha, foram 7 jogadores, 5 jogadores, 3 jogadores e todos decidiram que não cabia o recurso. Nesse caso, nós temos o quê? Nós temos a aplicação dessa multa, tá? Pessoal, é isso. No que diz respeito à temática atinente ao agravo interno, esses são os pontos que eu tinha aqui para destacar. Eu vou chegando ao final e vou convidando você, vai subindo o seu joinha, coloca o seu comentário aqui embaixo, para mim é muito importante saber se você está entendendo e gostando deste projeto. Não se esqueça de entrar no meu canal de Telegram, tá, pessoal? Esse canal está ficando fantástico. Nós já ultrapassamos aqui no momento em que eu fiz essa gravação a 30 mil pessoas que acompanham o nosso trabalho lá. Aviso das minhas aulas, eu coloco sempre que é possível, eu vou lá e deixo para vocês aviso de roteiro de aulas, resumos, comentário de questões, né, notícias, vários vídeos interessantes, né, que nós trazemos aqui e que publicamos sobre concurso público, então vale muito a pena acompanhar. Primeiro link da descrição é uma forma de a gente manter um contato direto pessoal, você pode me mandar uma mensagem sempre que eu puder, eu respondo a todos vocês. Beijo no coração, uma excelente preparação e a gente se vê no próximo vídeo para falar de embargos. Até!